Bom dia, pessoal. Tamo aí. Bom dia ainda, não boa tarde. Hoje eu venho trazer para vocês um livro chamado O Mulato da Luiz de Azevedo, que estou fazendo ele em meu projeto de literatura homemade, né? Estou promovendo, né, a interpretação e análise desse livro para um cliente. E venho trazer para vocês aí como mais ou menos funciona, né, a estrutura desse livro em algumas perpassagens do que acontece, né? Aloysio de Azevedo foi um escritor ali da época de 1800, século XIX. A obra O Mulato tratava dessa mesma época. Muitos vão dizer, a literatura é confusa, eu não consigo dizer realmente a exatidão de quando que esse autor surgiu, né? Esse autor deve ter surgido. Mas o Mulato, né, essa obra, e eu venho esclarecer aqui algumas coisas, né, que elas já vão um pouquinho adiante, né, daquele ponto de passagem onde nós formamos algumas, né, dos nossos recordes optativos e sob a ótica, né, do posicionamento do leitor personagem, eu trago o que pode vir a ser a interpretação desse livro. Eu vou apresentar, sim, algumas passagens, né, alguns eventos e algumas breves impressões do que o livro vem a trazer para a gente. Quando você fala a obra aí, O Mulato, né, você pode dizer de várias formas, né, o que é um mulato, né, qual a sua opinião realmente, o que te constitui enquanto formador de saber se é uma raça, se é um gênero, se é uma classe, se é simplesmente ainda um apelido que não foi bem concretizado aí na sociedade. Mas nós vemos essa estrutura social política, geográfica e até arquitetônica da época que vem a ser um dos pontos-chave, ou mesmo ponto críticos, se difícil de passagem, né? Ou mesmo um ponto crítico a se pensar acerca de como que essa literatura nos afeta, né, no decorrer desse tempo. Porque a equação ela é um pouco complexa de se formar. Dizer que os limites do conhecimento, os limites da imaginação são curtos porque nós não vivemos essa relação que acontece no livro, é um completo retirar-se da responsabilidade do que já vem sendo produzido historicamente, né? Porque eu digo assim, se o livro tem o seu locus, né, vai descair algumas palavras mais difíceis, se o livro tem o seu local de acontecimento, ele vai estar nesse local de acontecimento independentemente de qual seja uma outra ordem, né, promotora aí de acontecimento para o leitor quando ele se infiltra dentro desse acontecimento. Eu não quero dizer de maneira alguma que você não vai conseguir ler, mas o livro ele apresenta a seguinte coisa. Vamos lá. Você tem, e isso pode vir para a gente de uma forma que ela tá quase pronta, ela é muito fácil de descrever, ela não encontra quase barreira nenhuma. Quando você, leitor, começa a transar uma coisa com a outra, né? Por exemplo, por que eu falo que não existe? Algumas coisas não existem. Não existem e nós ficamos com uma curiosidade incomensurável de tentar fazer com que o que acontece no livro vai acontecer na minha vida real, eu vou conseguir me infiltrar no livro, vou conseguir fazer as coisas maravilhosamente bem perfeitas para que eu tenha a melhor experiência do que o livro pode oferecer. Veja bem,
1839. O que há de diferença? Você aí que já estudou história, tanto a história do livro quanto o estudo vivencial da própria história. O que você conseguiu tirar para trás disso que passa mediante os acontecimentos do livro para que essa forma venha a acontecer aqui, né? na sua forma transmutativa. Pode falar. Ah, não, mas a estrutura política lá era outra. O Brasil ainda era um império. O Brasil era tal coisa, tal coisa, tal coisa. Nossa, isso dá um tédio bacana, viu? Dá um tédio bacana. Muitas coisas não existem mesmo. Não existem. Você vai procurar no mercado, você não acha. Você vai dar uma volta numa cidade histórica e você vai ver que a coisa está completamente comercializada. Não vai conseguir. Aí, para arrancar de dentro das coisas que acontecem no livro, você consegue, por exemplo, vamos pegar um exemplo? Tá lá, O Mulato, de Aloysio de Azevedo. É um rapaz que usa um fraque, ele dá as voltas na rua, ele faz as coisas que devia fazer. Quando chegou de Portugal, formado em medicina, o direito, ele foi muito bem recebido pelos seus parentes. E aí a gente dá uma puxada aqui, ó, para você, dá uma puxada aqui para você se situar quando você quiser entrar dentro da trama do livro. Como em Guerra e Paz do Tolstói. A Guerra e Paz do Tolstói, você chega com isso, tá tudo aberto, tá tudo pronto, a pessoa já tá tomando chá e já discutindo, né, política ali no comportamento formal, na linguagem abstrata e tudo mais. Já as obras do realismo brasileiro, como é o caso de Machado de Assis, né, ela te leva ali ao conhecer primeiro dessa pessoa. Essa pessoa tinha uma história pregressa, né? Ela estava em um lugar, saiu de um lugar, ó, isso é muito interessante, ela estava em um lugar, saiu de um lugar, foi para outro lugar e ganhou alguma medalhinha, né? Ó, é a medalha do cara, ele se inseriu, beleza? Então, as coisas que acontecem no livro, elas vêm a dar ao sujeito um gás, dá um gás para o sujeito, para ele se inserir e ele começar a entender o que as coisas realmente significavam naquela época, né? A gente deixa um pouco escamoteado aí para que não gere muito alarde, mas se você pegar para ler o Aloysio de Azevedo do início ao fim, em algum ponto você vai se inserir. Vai se inserir por quê? Porque ele é um livro relacional. Ele é um livro do naturalismo. Naturalismo utilizamos ainda para atingir os fins, né, desse realismo natural, atingir os fins dele, mas ele vai colocando relações por relações e como qualquer outro livro, mas com sua estrutura específica, ele, o autor, coloca, né, as relações. Então a estrutura dele é básica. Ele põe ali uma pessoa ativa que vai conhecendo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vai conhecendo. E dentro desses capítulos, é claro, nós vamos achar aquelas palavras estranhas, não muitas, mas vamos achar aquelas palavras estranhas, né? Primeiro, segundo, terceiro capítulo. Quarto capítulo, o personagem principal começa já a se relacionar. Os outros personagens também começam a se relacionar. Dizem que o Raimundo é o personagem principal deste livro, e a gente pode levar assim como o Raimundo o personagem principal deste livro. E aí começa a se relacionar, vai tendo. Relacionar, quando eu falo relacionar, relacionar mesmo. A pessoa aqui, uma de frente com a outra, conversando ali e gerando alguma coisa, tá? Desculpe se eu estou sendo meio intrusivo. Aqui, relaciona mais aqui, mais um pouquinho aqui. E já está fechado uma pequena forma de como o livro está colocado. O que eu entendi até isso foi agora, foi assim que eu consegui agir e foi assim que as coisas vieram a se lançar. Na terceira fase, eu coloquei aqui, os capítulos são capítulos, né?
Mas você pode categorizar os capítulos também. Você que é meio organizadinho aí nas coisas, vai falar, não, esses capítulos todos aqui foram uma estrutura só. No terceiro capítulo, as descrições começam a ficar mais estreitas, né? Como qualquer relação social que tem um início, que tem um ponto de partida. As coisas vão se estreitando e as palavras vão ficando mais complicadas. E aí você nota que essa estrutura que eu disse ali há pouco, ela também vai ficando mais complicada de se fiar, vai ficando mais difícil. E você vai precisar começar a usar outras habilidades sociais suas para entender o que acontece nesse livro. Bom, você pode dizer, por exemplo, que aí o modelo satírico dele veio, né? Começou as denúncias, até porque nessa terceira parte aqui, o Raimundo ele salta de um lugar para outro, ele no salto do conhecimento e pelo ensejo mesmo, e vai passando, vai tomando essa questão que poderia mesmo não ser, ou até que é a confirmação de algo que estava se esperando, mas ainda precisa daquela palavra, e passa para o ponto onde a coisa toma uma bastardia e se acontece a nova trama, né? Que não é nova, mas sim uma continuidade. Eu estou em 50% do livro e eu não encontrei ainda nenhum momento onde uma coisa aconteceu e uma coisa se findou, o que é muito difícil. A habilidade do leitor, que é aquela habilidade dele entender as sentenças e até uma memória para você conseguir decorar o que uma sentença significou e o que essa sentença continua significando enquanto você a tem formalmente em sua mente, é essencial para que você consiga entender o livro. Mas se você quiser ler no estilo água, também dá certo, tá? Só que você vai ficar um pouco dependente das relações. Isso acontece em muitos livros. Até por causa disso que eu tô querendo voltar lá no início, entendeu? Porque às vezes a semiótica, ela tá funcionando de maneira diferente. O livro não é um romance, não é algo estilo romance barato de as coisas são escritas, né? Estruturalmente. É você entender tudo na base do amor, é uma outra coisa. Porque o que eu havia entendido era o seguinte, que eles se relacionavam ali, acontecia alguma coisa, existia, né, um hiato entre um local, um conceito, a pessoa, e de novo local, conceito, a pessoa, mas um hiato entre disso, para que as coisas ficassem desconexas. E não é assim que o livro funciona, tá? Se você ler do jeitinho água, uma hora a tua sincronicidade vai apresentar, sim, a tua sincronicidade enquanto leitor. Ela vai apresentar sim. Não, agora eu entendi por que está acontecendo isso, porque aconteceu aquilo ali no momento passado. Mas a articulação é muito importante. Você, enquanto leitor, tente articular o que estava acontecendo. Aí vai perguntar para mim, mas realmente, André, o que estava acontecendo lá? Eu quero saber o que estava acontecendo lá, blá 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 blá. Cara, por fuxico, não. Tudo bem que a gracinha ali, ela é fuxicável, mas essa não é a única função dela. Para quem tem aprendizado, vai notar que a coisa, ela precisa ter um caráter mais sério. Agora falando sério. O autor, então, Aloysio de Azevedo, usou aquele para as equações, para as funções, aquela... Eu não sei qual que é a palavrinha lá do português do ensino médio, não estou afim de ir lá roubar agora não. Mas é uma coisa que coloca você ao interesse do que está acontecendo na obra e os diferentes pontos de vistas, eles são um complexo, é um complexo que forma isso, esses diferentes pontos de vistas. Então, eu estou explicando aqui a minha interpretação do texto, mas você, leitor, pode estar completamente desfocado. Você está entendendo só o básico, só o assunto básico, enquanto que eu falo aqui para você, para mim já está construindo o meu próprio interesse a respeito
acerca do que acontece no livro. Mas a minha dica fica a seguinte: escolha um ponto de vista, né? Se comprometa, primeiro ponto. Você vai sofrer dor de cabeça. Sim, você vai sofrer dor de cabeça, vai sentir que você está travado, mas isso é sua mente cristalizando ali qual será o modelo arquétipo de opinião que você vai ter sobre esse livro, né? Que às vezes você está lendo esse livro aí do Aloysio de Azevedo, mas você está carregando você está carregando o mesmo nexo libidinal daquele livro que você leu lá no ensino médio, quando foi apresentado para você e você precisou usar da sua, né, disso que você tem aí, dessa potência, para que a imaginação formasse as imagens. Vou colocar um cafezinho aqui. Porque a gente, quando começa a ler, a gente gosta muito de imagens, né? A gente gosta de imagens e gosta de descrever essa imagem, o que não é opinião. A simples descrição intuitiva, né, de uma imagem não é opinião. O livro é feito para formar opinião. Agora, a intuição que você tem enquanto você lê o livro, ela também faz parte, né? Porque enquanto você está sendo cutucado de vara curta para que você entregue alguma coisa deste livro, é muito difícil, né? Você vai no lugar onde ele é mais confortável, onde você acha mais segurança, né? O que não é ruim de tudo. Você pode sim, você pode sim ler o livro como água. Ler, escolher o lugar onde você mais gosta, pegar esse ponto enquanto ponto de interrogação. Mas o que eu gostaria de dizer é que se você estiver aí por um tipo mais comprometedor, você vai levar o livro, né, para explicar, não para você deitar com ele na cabeceira da cama, né? Então, é muito engraçado o que acontece, né? As opiniões que as pessoas formam. Só que esse absurdo, esse cúmulo que há entre o livro real que foi escrito no século XIX, a passagem pelas edições do autor, a editora e a apresentação do livro aqui no nosso século XXI, ela, ela acaba difundindo demais, ela acaba dissolvendo demais, esvanecendo demais, e ela vai perdendo a autenticidade, a originalidade, melhor dizendo, da própria literatura. E por quê? Você foi lá para Curitiba? Foi lá para Curitiba? Você encontrou aqueles monumentos históricos? Foi para Tiradentes? Encontrou aqueles monumentos históricos, as igrejas de Tiradentes, por exemplo? Cara, você lê um livro desse lá no Maranhão, que eu não sei se era uma cidade histórica, mas hoje seria, lá no Maranhão, você vai conseguir, de melhor maneira, se infiltrar na obra e fazer com que as coisas acontecem. Aí está o ponto da imaginação. Você precisa da imagem, né? Você precisa lá da arquitetura do local, da engenhosidade da coisa, para que você consiga também, né, se inserir dentro do livro. Às vezes você estando lá lendo do jeito A, é o jeito mais certo de você ler, né? Você estando com essa presente história. Mas daí, quando você quer formar uma opinião crítica, não basta estar pensando, você precisa de altas habilidades, né? Então, o que eu fiz nesse livro? Eu peguei a perspectiva da Dona Etelvina, que é uma das personagens do livro. E ela vinha trazendo esse elemento da graça, né, da graça divina, até da glória que vem chegando, mas da graça, né, de você colocar para fora, né, é até um sintoma isso, acaba sendo um sintoma, colocar para fora, descrever, mas que por esse anacronismo entre o livro de antes e o livro da agora da editora, eu estou lendo por editora, a coisa perde a originalidade e o livro, ele sobra fragmentos. São fragmentos do que veio pela
colocação do livro nos dias atuais, né? Porque o que acontecia antes, a gente tinha um império, nós tínhamos, quando eu falo nós, eu falo eu e meus antepassados. Nós tínhamos um império, nós tínhamos províncias, nós tínhamos vilarejos, nós tínhamos uma religião, né, mais eleidora, né? E hoje nós já não temos. Daí vocês podem até falar, ah, Andrezinho, mas você tá puxando sardinha para um lado, né? Que esse negócio aí de se falar de estrutura política, estrutura arquitetônica e não sei o que lá, né? No grau que a gente se encontra agora, a gente... E para quem não caiu na cabra cega, tudo bem, pode ficar fora. Quem caiu na cabra cega, vem aqui que eu vou fazer o segundo vídeo, tá? Na verdade é o peixinho de Muquem. O livro se organizava dessa forma. As personagens estavam fazendo ações, estavam se situando em frente à sua sociedade. E essa big picture vem lá da psicologia social, se a gente for puxar a psicologia social agora, né? Que a gente funciona como um coletivo. Eu deixo aqui que a nossa memória, ela é coletiva, a nossa percepção é coletiva, a nossa concepção é coletiva, né? O nosso discurso é coletivo. É claro que sim, seja lá onde você estiver, você pode também ser um cara individualista. Fala, não, isso é meu, só meu e só conta. E aí você vai desenvolvendo suas habilidades, né? Que existem, sim. O mulato. Por que o autor dizia que é satírica a obra? Eu já não sei se você voltar, se você pegar e ler lá da primeira página agora sobre outra perspectiva, você vai ver que ele pode não ter nada de satírica. Às vezes você até encontra aquela perspectiva tal naturalista, né? Que pode ser muito boa para você ler do início ao fim, naturalissimamente. Seria legal, não seria? Mas o que o mulato tem a ver com isso? Na verdade, o mulato fica até um pouco longe disso, né? Que as formas como ele se apresenta, elas descrevem as maneiras, os objetivos. As formas como ela se apresenta descrevem a realidade, descrevem as intenções, né? E aí nessa passagenzinha ali que eu expliquei agora há pouco, capítulo, 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 lembrou? Capítulo, 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 e deslanchar. Aí que você vai encontrar os nodos que o autor traz para você se inserir na obra, né? Porque antes disso você é só um fuxiqueiro, tá bom? Diz você é um fuxiqueiro, você tá lendo um folhetim, né? E tá fuxicando a troco de nada, tá bom? Mas nada a ver com ler como A. De alguma forma, sim, você vai estar se comprometendo com a leitura. E o que eu posso trazer agora do mulato, depois de toda essa embromação aí de psicologia social e tal coisa, né? Depois de toda essa embromação, é que é o seguinte: a personagem, ela é formada pelas ações que ela realiza, né? Eu vou ficar com o pé atrás lá, seguinte, nós estamos na forquilha agora. Se ela realizou uma ação agora, se ela... tá aí? Se ela realizou uma ação agora, ali na frente ela realizou outra, entendeu? E aí você vai lá na frente deu outra. E lá na frente deu outra. E por isso a importância do leitor ter para si uma maneira de escolher bem a sua imaginação. O autor ele vai deixar durante todo o livro pontos e vírgulas, vai deixar advérbios, pronomes adverbiais, adjetivos, conjunções específicas, para que você entenda esse português. Cada um entende português do jeito que aprendeu na escola. Do jeito que aprendeu na escola.
Mas em algum lugar lá no livro, lá na frente, depois dessa forquilha, vai cair uma eventualidade. E a eventualidade, do jeito que foi organizada, do jeito que é permanente até hoje, ela vai dizer aonde que a gente chegou, o que a gente consegue contribuir, o que a gente conseguiu contribuir para estar lá. Muitas vezes o leitor está lendo o livro e ele se perde a hora que é mais importante. A hora que você devia ver o cenário, ele se perde. Mas, gente, olha, gratidão demais por você poder ler o livro de 1, 2, 3, 4, 5 maneiras, assim fora. Bom, né? Gente, o que eu tinha para dizer hoje é isso. Esse é o Mulato Luiz Azevedo. Quero postar o segundo vídeo, mas por enquanto vamos ficar com esse. Se você não deu o joinha ainda, dê o joinha. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, o sininho tocou. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e deixe um comentário aí do que você achou dessa interpretação que faltou, que eu poderia colocar. Se você quer ver a próxima sobre a ótica de um tema, se você quer que eu leia o livro de novo e fala porque isso aqui ficou uma completa porcaria, mas eu acho que não. Então, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal e logo mais, né, eu vou estar postando shorts aqui sobre as consequências da leitura. Beijo, abraço, pessoal.